E aí, pessoal? É bom quando a gente tem tempo e espaço para conhecer o lugar que a gente vai tocar. Assim. Às vezes é tanta correria que você já chega, já tem que já montar as coisas, já passagem de som e depois já ir pro camarim, enfim. Na verdade, eu que me enganei. Eu vim aqui e eu estava tentando entrar pela entrada errada. Felizmente eu fui lá ver aquele outro espaço com a arte oriental lá. Enfim, aí dei uma passeada por aqui e acabei encontrando o outro lugar que na verdade entra por trás ali, pelo estacionamento. E aí outra coisa muito doida já aconteceu aqui também. Logo que eu cheguei, chegou um senhor, até achei que ele trabalhava aqui já ou algo do tipo. Ele é técnico de som também, mas na verdade ele é pianista, maestro, pianista, Luiz Neto. Estudou com uma professora russa. E aí ele ficou um tempo aqui tocando piano, e enfim, tá no vídeo aí também. A gente ficou conversando bastante e presenteei ele com um disco, o meu disco, né? E vocês já viram aí, inclusive. E quem fez a capa do disco, né, foi a Ari Rodrigues, flautista também, que está participando do disco. E assim que ele viu a capa do disco, ele lembrou de um palhaço eslava que ele assistiu, um palhaço russo. Tem um show, acho que é Snow Show, alguma coisa assim, ele me mostrou uns pedaços. E até que lembra um pouco, a capa do disco lembra um pouco esse personagem desse eslava. Enfim, vão acontecendo umas coisas assim que a gente não está esperando, né? Essa é uma delas. Vou guardar com carinho aqui essa memória. E agora eu vou seguir vendo aqui o espaço. O Surian e o Fábio já devem estar a caminho, mas como eu estou sem Wi-Fi aqui, não estou sem conexão. Então vou esperar eles por aqui mesmo. Pessoal, agora estou aqui na frente da fábrica. Acabei de conversar com o cara do bar aqui. Eu conheci a história do lugar, Caio, brasileiro lá de Angra. E essa história aqui, me deixou também impressionado. Essa fábrica aqui era uma fábrica de armas para a Segunda Guerra. E aí, enfim, fabricavam bomba, aquela zorra toda lá. E eu lembro de uma história que caíram algumas bombas, eu não lembro exatamente onde, que não tinha pólvora ou não tinha um dispositivo ali para explodir, e dentro tinham poemas, né? Essas bombas, pelo que ele falou, foram produzidas aqui nessa fábrica. Enfim, sei lá quem, os alemães, os nazistas chegaram aqui na costa, porque a gente está bem perto do rio, como eu mostrei, e acabaram tomando a fábrica, mas o pessoal que trabalhava aqui era todo mundo comunista, sei lá, algo desse tipo.
Então alguns conseguiram boicotar as armas, né, as bombas, e partiu dessa fábrica aqui. E que, pelo que eu entendi, é uma ocupação de um prédio, que agora eles conseguiram se legalizar ali perante a prefeitura. Quer dizer, agora não, faz um tempo já, um bom tempo. Mas é uma ocupação que tem show, tem ações culturais aqui praticamente diariamente e várias coisas acontecendo. Então hoje o que eu vou tocar aqui com o Suryan, mas tem mais 2 shows que vão acontecer hoje, e amanhã parece que vai ter mais outros shows e um workshop de música árabe, enfim, leitura de livro. Pô, um espaço muito legal e é enorme lá dentro. Então tem várias salas de espetáculo, né? Tudo estruturada e tal. E a gente vai tocar na sala Nietzsche, que é a que eu mostrei aí. Só que o pessoal não chegou ainda, como eu tô sem internet, eu vou tentar ver se eu consigo a senha de algum Wi-Fi aqui e ver se eles estão por perto. Mas o nosso show é só bem mais tarde, então vai dar para aproveitar bastante aqui ainda. Olha só quem encontrei aqui! Bom demais, gente! Bom demais! Tá bem alto, se quiser abaixar um pouco. O sinal tá bom ou tá alto? Tá legal. Esse som é... Pois é, pessoal, fizemos nossa estreia aqui em Lisboa. O show foi animal, gostei pra caramba de ter tocado, gostei pra caramba de ter reencontrado o Fábio Casmori. Fazia muitos anos que a gente não se encontrava. É um músico incrível que eu adoro e enfim, foi animal poder ter tocado de novo com essa galera. E ainda mais num lugar super interessante, como eu estava falando aí. O público estava presente, por mais que o show foi tarde aqui, assim, o pessoal estava lá aproveitando, estava cantando, e foi super interessante a gente poder ter, enfim, ter aproveitado esse momento. Eu aproveitei pra caramba, e a gente tocou bem. Fazia, sei lá, quase 10 anos que a gente não tocava junto. A passagem de som já rolou a química de novo, assim, entre nós três. A gente teve uma participação de uma cantora incrível que mora aqui em Portugal também, a Ilana. Cantou do Lobo, Zanzibar. Foi o maior prazer ter tocado esse som
que eu adoro também, adoro as coisas do Edu Lobo. E, enfim, foi muito legal. Agora eu tô aqui hospedado na nova casa aqui com o Vinícius. A gente daqui a pouco vai dar um rolê. E acabou de sair do banho aqui, não vou mostrar, porque senão eu vou perder. Não, mostra que eu preciso mostrar isso aqui. Vou perder seguidores aqui. Não, mostra aqui que eu joguei minha cueca na água, deixa eu ver. Cueca limpinha. Puta que pariu. Eu fui me trocar e derrubei a cueca lá dentro da banheira. A única cueca que eu tenho. Puta que bosta. Peguei a cueca pra vestir e derrubei na água. Tá bom. Mano, ter colega de quarto dá nisso aí, Caralho. É isso aí, a gente depois vai descobrir o que fazer. Ontem a gente passeou aqui, descobriu uma possível rave que vai ter. Eu não sei se o Vini tá com cara de animação de ir na rave, mas eu quero ir. Eu quero ver qual é que é dessa rave de Portugal aqui. É isso aí. Daqui a pouco eu volto pra contar mais. Pronto, saímos de rolê aqui, eu e o Surian. Chegamos num rolê bem turístico, europeu, status, coisas caras, comida cara. E a gente tá querendo voltar pra quebrada, na real, assim. Tá querendo comer o pé? Mas pelo menos tem bastante coisa acontecendo aqui. Camarada tocando bem ali. Rolando um blues europeu. Essa é a cara de alguém que tá analisando a pentatônica ali, ó. Arde. Buongiorno. Já demos um passeio aqui. Sei lá que zona que é isso aqui, mas parece uma zona meio central, centro histórico, qualquer coisa assim. Centro histórico. Um monte de passeio de turista, uns tuk-tuk, uma galera meio estressada no trânsito. E é isso aí, deu pra conhecer uma outra região aqui da cidade de Lisboa. Aqui parece ser uma zona mais turística mesmo. Eram prédios seculares ali, antigo pra caramba, mas tudo virou museu, os restaurantes. A gente comeu num restaurante legal assim, e pelo que o seu Antônio, né? Antônio, chama restaurante Amigo Antônio. E Moçambique ele, é isso? Moçambique. Era um gueto há muitos anos atrás. E aí, conforme foi passando o tempo, virou uma zona histórica, agora só tem restaurante, museu, as coisas de vender coisa para turista mesmo. Mas foi um passeio legal também. Vimos muito monumento, muito prédio branco, os monumentos iguais aqui atrás. Tem mais pra cá. E agora a gente tá dando uma descansadinha aqui na sombra, porque tá sol, tá bem quente. E vamos esperar o Casmori, que tá vindo encontrar a gente aqui, dar uma carona e ver onde é que ele leva a gente. Estamos procurando um lugar de fado para assistir, que seja não turístico, porque a gente só viu por enquanto fado, lugar para fado assim, para gringo, né, para turista. Que nós somos, é o nosso caso também, a gente é turista aqui. Mas a gente queria um negócio pra valer, da galera daqui mesmo, ver qual é que era. E é isso aí. Diga aí. Tem alguma coisa pra falar aí da viagem? Beleza! Casino, italiano é casino.
Encontramos o Casmori aqui, ó. Olha nós aí. Thiagão, filho do Casmori, a gente tá pique banda de rock, ó. É todo mundo enfesado aqui, cara de mal. Visitamos o tal do cassino de Estoril aqui. Ó, Gol Pop. E aqui a gente tem praia mesmo, aqui praia com areia, pra galera tomar um banho de sol, banho de água molhada. É isso aí. Dá a impressão que era usado como ponto de sentinela também no passado. Né? É, pode ser, tem cara de... E tem mais pra lá também. E aí, pô, acabei de sair aqui da festa de música eletrônica. Agora eu sou um oficial associado do Arroz Studios, que é a equipe que organiza aqui a parada. Eu e o Sulian, a gente veio ontem aqui, foi seguindo o som que estava rolando. A gente chegou, só que quando a gente chegou a festa já estava acabando. A moça que atendeu a gente, Bárbara, se não me engano, ela comentou que ia ter essa festa hoje. Na verdade ela começou de tarde e vai rolar até sei lá que horas, deve ser 20 e poucas horas de festa. Rolou tipo uma oficina para DJs e parece que tinha uma banda tocando e tal. Mas quando eu cheguei aqui eu acompanhei o set de 3, 4 DJs. Galera tocando pra caramba, assim, um som super interessante, tudo meio experimental, assim. Os caras misturando música flamenca com eletrônico, rolou até umas coisas brasileiras, assim, não tão comuns, misturadas com música eletrônica. Achei mega interessante, assim, a galera tocando pra caramba. E nem sei se todo mundo sabe que eu sou um grande apaixonado, assim, por música eletrônica, desde bastante tempo atrás, porque inclusive foram os meus primeiros cachês dentro da música, foram sendo DJ. Foi tecnicamente meu primeiro ofício dentro da música, foi ser DJ, há séculos atrás. E não cheguei nem a avançar muito, nem me profissionalizar tanto na área. Eu era bem novinho, assim, mas eu curtia pra caramba e continuo gostando, assim. Sempre que é possível eu tento tocar ou produzir alguma coisa dentro dessa área, né? Agora, pra quem tá acompanhando aí sabe que eu toco com a Bárbara Blasques,
é um som meio eletrônico, e antes disso eu produzi o disco do Valve Trio, que eu também toquei, que também tinha um monte de coisa eletrônica. Então, para quem não sabia disso, dá uma procurada aí nas redes que vocês vão encontrar, por certo. E é aquele esquema de festa de música eletrônica, meio rave, né? Uma galera, né, dançando, se divertindo, curtindo. O som não estava tão alto quanto normalmente é. Eu achei bem razoável, na verdade, por mais que eu estava de protetor de ouvido. Achei bem tranquilo, eram 2 salas assim, pra galera, né, tocar, dançar e tal. Tava lá todo mundo dançando, se divertindo, ninguém enchendo o saco de ninguém. Todo mundo bebendo e alguns fumando tudo que é tipo de coisa, mas ninguém enchendo o saco um do outro. Né, o pessoal lá se divertindo, como é comum das festas de música eletrônica. Eu provavelmente era o único careta que já não bebo, nem fumo qualquer tipo de coisa, fico aqui na minha água. A música é o suficiente para mim, para me divertir. E devia ser o único assim lá, e que também não é incomum, porque eu sempre sou o sóbrio do rolê, já que, né, não bebo nem nada assim, então eu já estou acostumado a conseguir me divertir sem isso. Mas eu achei muito massa, assim, muito massa. E agora eu vou seguir viagem aqui, porque é mais uma caminhada de sei lá quanto tempo, numa quebradinha aqui, aonde está. E, bom, como vocês viram, eu estou sozinho. O senhor Surian educadamente declinou tal proposta de descer para essa rave aqui. Eu devo ter falhado miseravelmente em gravar qualquer coisa decente. Se eu não conseguir gravar direitinho aí, vocês me desculpam, eu vou tentar encontrar algum vídeo de alguma outra pessoa para postar, mas de qualquer forma, a galera que produz aí esse festival tá de parabéns. Arroz Studios, eles também fazem umas jams e tal. E tá no Instagram, pelo que eu vi aí no cartãozinho de associado agora, que eu sou associado do Arroz Studios. Isso aí. Bom dia. Último dia aqui em Lisboa. Surian gravando nós também, para botar já no story. Bom dia, gente. Estamos aqui em Belém. A gente vai fazer agora A gente vai fazer um almoço chique aqui, ó. Na beira do rio. Ao estilo Itaquera, Vá Corinthians. Almoço alalaiá, frango Aqui, assado. que a gente, mostra aí, mano. Mostra aí o que a gente tem pra farofar aqui, ó. Caraca, vamos lá. No melhor estilo. Almoço nutritivo. Frango assado com linguiça. É isso aí. Com pãozinho. Um pãozinho, água, aguinha aí, um solzinho na cabeça aqui, tomando a vitamina C. Depois de meses de inverno, vamos derreter no sol. Saúde. De bom. Depois da farofada lá, à beira-mar, a gente está aqui agora no centro de Belém e encontramos um sino aqui. O Surian já deu umas pauladas no sino aqui, né, Surian? Tome, receba. O Surian falou que a afinação tá ruim, tá dó alto aqui. Ó, os passarinhos estão respondendo. Ih, tem uns patos ali, né? Bom, primeira vez que eu tô tendo essa oportunidade aqui de tocar um sinão desse tipo. Quantos quilos será esse sino? Certeza que é mais de 2. Pertinho do sino da praça aqui, a gente tá agora nesse outro castelão aqui, que segundo o nosso guia turístico de ontem, nosso camarada Fábio Casmori, era a casa do rei, ou alguém com grana. Do rei. Do rei, né? Então, realmente tinha grana. Um castelão enorme,
que deve ter uns 900 banheiros. E ali tem o Cristo Redentor, ó, de Lisboa. Como é que é? Como é que é? Lá é o Cristo Redentor. Cristo Redentor. De Lisboa, lá. Ixi, aqui vão ter que dar um zoom feroz para conseguir enxergar, mas enfim. Esse aqui é o Cristo Redentor lá de Itaquera. Das guitarras. Esse aqui é o Cristo caído. É, aqui é então a casa imperial aí. Imagina como é que era morar nesse lugar aqui, ou tanto gente que morava. É que era tão grande que por isso que tinha muito banheiro. Se você estivesse lá na janela, não dava, vista, não dava tempo, não dava tempo. Imagina, você tá lá no mirante ali, ó, tocando sino, vai ter que andar 4 quilômetros para encontrar um banheiro. Agora parece que é um museu. Museu Nacional de Arqueologia. Agora o patrão me levou para jantar aqui, olha só. Vai jantar água, a gente está aqui agora no Clube do Fado. Clube do Fado. Clube do Fado. E procurando alguma coisa para comer aqui e tentar assistir um som. Mano. Um jantar com água de torneira para assistir um fado aqui em Portugal, Lisboa. A viagem aqui já teve jazz, já teve rave, já teve um samba malucão e agora a gente tá aqui no fado. Ver o que acontece. Opa, muito obrigado. Apagou aqui. É isso mesmo. Deixa aí. Saúde pra nós e espero que a comida seja boa, porque tá custando uma grana esse jantar aqui, né não, mano? Mas é o único jeito da gente ver um fado, que a gente queria um fado pra valer e parece que é só restaurante mesmo, só restaurante chique. Então já que estamos aqui, que seja. Tudo pela música. Tudo pela música. E uma camada chapéu amarelo e bota branca. E eu vinha me trazer minha reinada bem pois eu já passei a fama inteira já fui ao bailado e ao jardim do passo. A minha vida é um
estamos gravando. Acabamos de sair aqui do Clube de Fado de Lisboa. Temos várias reflexões da música brasileira regional, música brasileira sertaneja, do chorinho. Muito legal, o pessoal tocando bem. E primeira coisa que a gente notou, né, Vini? Nada plugado, sem microfone, tudo acústico, cantando acústico. E mó som bom pra caramba, tudo equalizado pra caramba. Quando ele começou a cantar, estava todo mundo falando, então todo mundo ficou em silêncio e isso fez com que nosso ouvido se acostumasse com aquela intensidade sonora. E foi muito legal. Foi um jantar caro, gastamos o cachê todo que a gente ganhou aqui. Mas valeu a experiência também, e se não fosse isso a gente não teria ouvido o fado. Sim, porque é uma coisa que a gente pagou pela experiência, né? De ouvir no lugar, inclusive, né? Porque a gente podia ter botado no Spotify, ou comprado um disco e não teria. Sobre a coisa do acústico, não teria tido toda essa noção da música como era feita numa época que não se faz mais quase, né? Então, foi bem interessante isso. Pra quem não conseguiu ver direito no vídeo aí, era baixo acústico, 4 cordas normal, a guitarra, corda de aço, né, Vini? Violão, guitarra. Violão clássico, corda de aço. E a guitarra portuguesa. E a guitarra portuguesa, que é tipo um bandolim grande, 5 cordas duplas, uma afinação meio esquisita e é um instrumento meio solista, né? Muito solista. E agora, pra onde a gente vai, mano? Só Deus sabe. E aí, mano? E aí? Estamos aqui. Nós estávamos lá. E depois a gente vai pra ali. Exatamente. Basicamente é isso aí que a gente tem pra falar agora. Olha, não, eu tenho que dar um depoimento porque sabe aqueles momentos que você tá meio assim e você fala, poxa, coisa, né? Então, hoje aconteceu tudo isso. Eu tava lá, acordei, falei, meu Deus, olhei pro Bruno, ele também tava lá. Eu tava lá. Aí a gente foi e agora aconteceu que a gente foi comprar um café, mas isso, a gente pegou uma água, pagou e tudo, e depois disso... Pagar é a parte importante, a gente não só pegou, a gente pagou também. Mas a conclusão que a gente tira de todas essas reflexões é que quando nós estamos em lugares com pessoas importantes que fazem... O importante é quando a gente está ali, entendeu? Isso me deixa até emocionado, cara. Porque a gente estava até falando das cordas, né? Encapadas, de 011 e tudo mais. A gente estava filosofando sobre a teoria das cordas. Porque se você for pensar bem, e aí se você não fizer aquilo que... Não, mas é que você está confundindo, porque a grande importância é a baqueta capota de nylon. Porque, mas mesmo assim, se você não pensar na consequência do fato... Não, realmente, porque você lembra ontem no fado? Exatamente. Mudou tudo. Basicamente, né, é isso. Porque tava bom o prato. Tava bom. Fora o motorista, né? Depois da gente gastar 2 minutos aqui da vida de vocês falando aleatoriedade, a gente está finalizando agora a viagem aqui em Lisboa, esperando o voo para Itália. E eu passei 6 dias aqui, o Vini passou 3, sexta, sábado e domingo. 3 dias. Por enquanto tudo certo, a viagem positiva. Gostei pra caramba de ter tocado, gostei pra caramba de ter passeado aqui.
Eu estou completamente queimado aqui, porque a gente ficou lá naquele sol, comendo, farofando lá na beira do Rio Sérgio. E aí não levei boné, não levei nada, não estou com protetor solar aqui por causa do negócio da bagagem. E aí o resto da viagem eu acho que eu vou ficar vermelhão aqui. Mas foi positivo, né, mano? Foi positivo, saldo positivo. E hoje já tem show, né, mano? Hoje tem show. Vai ser legal em Cremona, lugar tradicional de jazz e música lá. É muito bom. O Jorge Machado, que é um grande amigo e irmão, tocando baixo. Vai ser massa. Chegar, tem que botar a mão em dia, porque a gente só passeou ontem. Não, e isso é uma parada também que eu senti, a gente tava conversando disso, né? Eu fui fazer o show lá em Lisboa e eu já tava uns 4 dias sem tocar. E o Vini também, ele foi fazer o show com uma guitarra diferente, que ele nunca tinha tocado. Foi difícil. E hoje a gente já vai tocar também, já tá 2 dias, 3 dias praticamente sem tocar, sem poder pegar no instrumento. A gente até tinha mais coisa pra fazer hoje, mas acho que não vai dar tempo por causa do voo aqui. Tinha umas aulas que a gente ia dar lá na instituição e tal. A gente vai ver o que acontece, tentar remarcar, ou o Vini vai se virar depois para dar essas aulas aqui. E o plano vai ser pegar esse voo, pousar lá, pegar o carro do Vini e aí se meter no estúdio lá para dar uma treinada e depois ir tocar. E é isso aí, por enquanto saldo positivo. E aí eu acho que eu vou finalizar esse vídeo, essa primeira postagem aqui mesmo. Sei não, com E aí, pensamento. não é que é. O importante é o que importa. É isso aí. Isso aí, subindo no avião agora para a próxima aventura. Obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. E espero que tenham curtido aí toda essa aventura, toda essa loucura de acompanhar essa turnezinha. E boa viagem para nós. Próximo vídeo, assim que eu pousar ou chegar na Alemanha, eu vou tentar dar um jeito de postar, então fica ligado aí no perfil que logo vai subir. Valeu, boa viagem para nós.